Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar de espíritos que tentam nos ajudar a abrir a lucidez durante as viagens astrais. Já aconteceu comigo vários casos de espíritos tentarem abrir a minha lucidez durante as viagens astrais. Então aqui eu vou contar 4 relatos. O primeiro deles, eu me percebi numa delegacia. Eu estava no balcão dessa delegacia. E eu não me lembro ao certo, eu estava em sonhos oníricos e eu achava que tinha sido roubado e tinha que ir lá na delegacia fazer o relato para o escrivão. E no momento que eu estava lá no balcão da delegacia, tinha um senhor. E aí eu estava pedindo para falar com ele. E aí, no momento que eu falei, por favor, o senhor pode me atender? Ele veio. Aí ele veio, eu tenho um bilhete aqui para você, esse escrivão. Ele era um espírito. Eu creio que ele não era um mentor, mas aí ele tentou abrir a minha lucidez. Eu tenho um bilhete aqui para você, Guilherme. Aqui está escrito Viagem Astral. E aí, nesse momento, eu falei, viagem astral? Eu ainda não tinha ficado lúcido e tocou o telefone. E aí eu peguei o telefone e atendi, né? E aí fez um som diferente, como se fosse uma onda. E aí eu comecei a abrir a lucidez. Na hora que eu abri a lucidez e percebi que eu estava projetado numa viagem astral, aí esse senhor, ele começou a sorrir para mim. Nisso eu fui puxado de volta ao corpo. Esse é o primeiro relato de ajuda de um espírito tentando abrir a minha lucidez durante a viagem astral. Uma outra vez eu estava numa sala de aula, assistindo uma aula, e eu não percebi que eu estava projetado. Nisso, eu fiquei atrapalhando a aula. Nesse momento tinha uma menininha que estava assistindo a aula, e as pessoas, os outros integrantes, alunos da sala de aula, estavam interessados na aula, e eu estava atrapalhando. Nesse momento, essa menininha começou a olhar para mim e começou a olhar fixamente para o meu terceiro olho. E ela começou a olhar como se fosse um drish do yoga. E eu comecei a sentir o meu terceiro olho latejando, né, pulsando. E aí eu abri a lucidez. Aí eu falei, olha só, eu estou numa sala de aula, no plano astral, tendo uma aula, né, atrapalhando a aula, e essa amiga, né, essa colega de classe conseguiu abrir a minha lucidez jogando energia no meu terceiro olho. Então, ela também não era uma mentora, ela era uma aluna, que nem eu, que me ajudou a abrir a lucidez durante essa aula no plano astral. Um terceiro relato, esse terceiro relato foi muito estranho. Eu já tinha... eu estava em uma viagem astral por um período longo e eu estava semiconsciente. Daqui a pouco veio um ônibus, passou por cima de mim, eu estava numa rua, andando numa rua. E na frente tinha um balcão, né, um negócio que estoca gás. E esse ônibus veio pulando, capotando e se chocou contra esse armazém, né, que estoca gás. Nisso veio uma explosão enorme. Na hora que veio essa explosão, eu ainda não tinha percebido que estava em uma viagem astral. E teve fumaça, fogo, gente berrando. Nossa, eu tive vontade de sair correndo, de fugir. Eu acho que aí foi o ponto-chave. Nesse momento que eu tive vontade de fugir, eu falei, nossa, mas e se tiver alguém precisando de ajuda para ser resgatado? A minha vontade era de fugir dali, né, para salvar minha própria vida, porque eu não sabia que estava projetado ainda. Falei, não, eu tenho que voltar e tentar dar ajuda, né, para quem precisar. Aí veio aquela fumaça, eu morrendo de medo, a fumaça passou por mim, desapareceu, e aí eu fui procurando pessoas machucadas no chão. Conforme eu fui procurando as pessoas machucadas no meio daquela explosão, fogo para todo lado, gás explodindo, e eu não achava pessoa nenhuma. Eu comecei a sentir alguém apertando a minha mão. Alguém apertava a minha mão, eu falei, será que tem alguém aqui no chão precisando de ajuda apertando a minha mão? E na verdade era um espírito tentando me despertar. Eu acho que a minha atitude de não fugir
fez com que ele tentasse me ajudar a despertar nessa projeção astral. E aí na hora que ele apertou a mão e eu olhava para minha mão e não tinha ninguém, é como se alguém tivesse no plano físico apertando a minha mão, mas na verdade não tinha ninguém. Ele estava apertando a minha mão, mas eu não via ele estava em outra frequência de matéria. Então ele apertava a minha mão, mas eu não via ele, mas eu sentia ele apertar a minha mão. E aí, a hora que ele apertou a minha mão, eu percebi, eu falei, olha, tudo isso daqui é uma projeção astral, e tem um espírito apertando a minha mão, tentando me despertar. Aí tinha uma equipe de salvamento ali, mas eu não consegui ver ninguém machucado, realmente. Chegou bombeiro, tudo, como se fossem prestar assistência para alguém, mas eu não vi nenhum ferido. Só fumaça, explosão para todo lado, e esse espírito apertando a minha mão, tentando despertar eu na viagem astral. E conseguiu. Isso até parecia algum tipo de teste. Eu não sei se eu passei, mas pelo menos eu não fugi. E o quarto relato, eu já até contei aqui no canal. Foi uma vez que um súcubus, né, um ser espiritual na forma de mulher, eles tentavam roubar a minha energia. Nisso tocou o celular. E aí eu atendi o celular e estava a minha esposa. Nisso eu lembrei, né, que eu era casado, que eu estava projetado. E disso eu fui puxada para uma vilazinha, numas cadeiras de madeira. E nessas cadeiras de madeira tinha um senhor. Tinha um senhor lá me olhando, fazendo tipo um drish também. E ele realmente era um mentor, porque eu estava em um local parecendo como se fossem uns toboáguas com esses súcubus. E na hora que eu atendi o celular com o rosto da minha esposa, eu lembrei, né, em que época da vida eu estou, que estou casado tudo, e fui puxado para essa vilazinha onde ele estava sentado nas cadeiras. E nesse momento em que eu estava lá de pé, ele fez um contato com o meu terceiro olho, como se fosse um drish também. Aí eu percebi que ele era um mentor espiritual e que tinha me ajudado a sair daquela situação de ataque energético sexual que o súcubus estava em cima de mim. Então, pessoal, esses são 4 relatos de como os espíritos podem nos ajudar a abrir a lucidez, né, nas viagens astrais. Espero ter ajudado de alguma forma. Namastê!